Bem-vindo você que chega, você que acessa o canal da Paróquia São Cristóvão. Eu sou o Padre Maurício. Hoje nós estamos no nosso 21º encontro lendo o Novo Testamento. Começamos hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Você que chegou agora, deixe o seu gostei ou o não gostei, explique-nos no comentário e também compartilhe esse vídeo com aqueles que gostam da Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Nós vamos ler então a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui já sabemos que Paulo está acompanhado, e mais uma saudação propícia, né, a todos os santos que estão em toda a Acaia. Quem são esses santos? Os católicos, os batizados, esses são os santos. E aqui uma das saudações que nós utilizamos na missa, né, que nós colocamos logo depois do sinal da cruz, no novo missal: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ao que nós respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que se acham em alguma tribulação, por meio da consolação com a qual nós mesmos somos consolados por Deus. Com efeito, à medida que aumentam para nós os sofrimentos de Cristo, assim também por Cristo aumenta a nossa consolação. Se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual sustenta a vossa perseverança em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sois da consolação. Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Foi tão pesada e acima de nossas forças que chegamos a desesperar de viver. Experimentamos em nós mesmos a sentença de morte, a fim de não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a nos livrar de um tão grande perigo de morte. Nele temos a firme esperança de que ainda nos livrará com a ajuda de vossas orações por nós, de sorte que, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos, por muitos sejam dadas graças em nosso favor. Nos Atos dos Apóstolos, que nós já lemos, nós vimos todas as tribulações pelas quais passou São Paulo. O Evangelho não foi tão simples de ser anunciado, foi preciso uma perseverança. E São Paulo glorifica também a Deus esse sofrimento. Olha, se nós passamos por tribulações, sabemos que Deus é quem nos consola.
Às vezes nós ficamos um pouco bravos com Deus por conta das circunstâncias da vida, e São Paulo, anunciando o Evangelho de Deus, passando por todo tipo de sofrimento, ele não deixou de confiar em Deus, fazendo o que Jesus pediu. Assim também nós, em nossas vidas, deveríamos ser tranquilos, serenos com todas as circunstâncias, e tudo deve servir para a glória de Deus, inclusive as perseguições, as desolações, para também testarmos a nossa fé. De fato, nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Temos procedido em todo o mundo, e principalmente em relação a vós, com a simplicidade e a sinceridade que vem de Deus, guiados não pela sabedoria humana, mas pela graça de Deus. Aliás, não vos estamos escrevendo algo diverso daquilo que estáis acostumados a ler ou que já conheceis. Espero que compreendais perfeitamente, como em parte já nos compreendestes. Somos motivo de glória para vós, como sereis para nós no dia de nosso Senhor Jesus. Com essa confiança eu pretendia primeiro ir ter convosco, a fim de receberdes uma segunda graça. Seguiria daí para a Macedônia, e da Macedônia retornaria à vossa comunidade, para ser por vós provido do necessário para seguir viagem até a Judéia. Será que fui leviano por ter esse propósito? Ou acaso meus planos se inspiram em razões meramente humanas, de modo que em mim oscilem o sim e o não? Mas Deus é testemunha de que a nossa palavra junto de vós não é sim e não. Com efeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus, proclamado entre vós por mim, por Silvano e Timóteo, nunca foi sim e não. Ao contrário, nele foi só sim, pois nele todas as promessas de Deus são um sim. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus, para a sua glória. É Deus que nos confirma juntamente convosco em Cristo, como também é Deus que nos ungiu, nos marcou com o seu selo e deu-nos em nossos corações a garantia do Espírito. Por minha vida tomo a Deus como testemunha. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não temos a pretensão de dominar a vossa fé. Pelo contrário, somos colaboradores de vossa alegria, pois na fé já estáis firmados. São Paulo queria voltar para a comunidade de Corinto, mas nessa circunstância não foi possível. E ele vai ajustando até aquilo que é necessário. O sim seja sim, o não seja não. E temos a alegria, pois estáis firmados na fé. Capítulo 2. Por mim, decidi não voltar com tristeza para junto de vós, pois se eu vos entristeço, quem então me alegra senão aquele que foi entristecido por mim? Escrevi isso exatamente para que na minha chegada não me causem tristeza aqueles que deveriam me alegrar. E quanto a vós, estou convicto de que a minha alegria é a alegria de todos vós. Com efeito, foi em minha tribulação e angústia de coração que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas, não para ficardes tristes, mas para que conhecesseis o imenso amor que tenho por vós. E se alguém causou tristeza, não causou a mim somente, mas em parte, sem exagerar, a todos vós. Para esse tal, basta a repreensão por parte da maioria. Agora, pelo contrário, é melhor que o perdoeis e o consoleis, para que não venha a consumir-se de tristeza. Por isso, eu vos exorto a confirmardes o vosso amor para com ele. Com efeito, foi também para isso que vos escrevi, para saber se sois comprovados, se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Se tive alguma coisa a perdoar, já a perdoei. E assim procedi por causa de vós, na presença de Cristo,
para que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos suas intenções. Vocês notem, hein? Essa ideia de ofender aquele que prega o Evangelho não é moderna. Já na época dos apóstolos havia, e São Paulo tratou logo de perdoar tudo aquilo. Assim também nós somos ofendidos. Perdoemos logo, sinceramente e o quanto antes, porque acaba sendo motivo de tristeza para aquele que é ofendido, para aquele que ofende e também para toda a comunidade. Isso deveria também servir para controlar a nossa língua. A nossa ofensa pode colocar uma família toda em tristeza. De modo geral, se fala mal da esposa, o marido fica triste também, quando não fica irritado. Se fala mal do marido, a esposa também fica triste. E se fala mal dos filhos, então os dois ficam. Quando eles também não ficam irritados, né? Deveríamos ter bem controle, porque podemos causar tristeza em muitas pessoas. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e embora o Senhor me tivesse aberto uma porta, não tive sossego, porque aí não encontrei meu irmão Tito. Tendo então feito minhas despedidas, parti para a Macedônia. Graças sejam dadas a Deus, que nos faz sempre triunfar em Cristo e que por meio de nós vai espalhando por toda a parte o perfume do seu conhecimento. De fato, nós somos o bom odor de Cristo para Deus, entre os que são salvos e entre os que perecem. Para os que perecem, somos perfume de morte para a morte. Para os que se salvam, somos perfume de vida para a vida. Quem está preparado para isso? Realmente não somos como tantos outros que mercadejam a palavra de Deus. Nós falamos com sinceridade da parte de Deus e na presença de Deus em Cristo. Porventura, começamos de novo a recomendar-vos? Ou acaso precisamos, como certas pessoas, de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós é que sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. É conhecido que sois uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio, escrita não com uma tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Por nós mesmos não somos capazes de pôr a nosso crédito qualquer coisa como vinda de nós. A nossa capacidade vem de Deus, que nos tornou capazes de exercer o ministério da aliança nova, não da letra, mas do Espírito. Com efeito, a letra mata, mas o Espírito faz viver. Se o ministério da morte, gravado em pedras como letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Se, como efeito, o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério da justificação. Em comparação com esta glória muito superior, já não aparece mais como glória o que antes tinha sido glorioso. Portanto, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo uma tal esperança, usamos de toda franqueza, e não como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem o fim do que era passageiro. Mas o entendimento deles endureceu-se. Até o dia de hoje, quando fazem a leitura do Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece, porque só em Cristo ele é removido. Até o dia de hoje, quando é lido Moisés, um véu cobre o coração deles. Quando, porém, o coração se converter ao Senhor, o véu será tirado. Ora,
o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e na mesma imagem somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Fiquemos um pouco atentos, de modo especial, com relação à letra que mata e o Espírito que faz viver. Aqui o demônio também encontra caminho. Não, a letra mata, a letra é morta, é o Espírito que nos faz viver. Portanto, não precisamos de decreto, nós não precisamos dos mandamentos. Não, basta viver no Espírito, e isso é o suficiente. Sim e não, a gente tem de entender esse contexto. Do que é que São Paulo está falando quando ele fala de letra e quando ele fala de Espírito? Quando São Paulo está falando da letra, ele está falando da lei mosaica, ele está falando de Israel, ele está falando do templo, daquilo tudo que foi revelado no Antigo Testamento. Agora, nós que fomos iluminados pelo Espírito Divino, nós temos uma liberdade. De fato, a letra, nesse sentido, é morta, porque é o Espírito quem vivifica. Devemos ter não a esperança em Moisés, e ele usava aquele véu só para que o povo não percebesse quando foi que ele perdeu a sua glória. Nós somos iluminados pelo Espírito. Aqui São Paulo está fazendo a comparação entre aquilo que é o passado, as coisas antigas já se passaram, e o Espírito é quem faz viver. Cuidado, porque aqui os libertinos costumam utilizar a carta de São Paulo justamente para fazer o que quer. Não, a letra é morta, não precisa de regra. Não, vivamos cada um segundo o Espírito, cada um vive segundo a sua vontade, mas não é isso que São Paulo está relatando aqui. Ele está falando do Espírito do Evangelho, do Espírito que vivifica. O ministério do Espírito é o que realmente dá vida. O ministério da letra foi passageiro, ele já não existe mais, ele já não tem mais o poder. É o Espírito quem justifica. Algumas pessoas interpretam mal o concílio, justamente tomando um pouco essas figuras de São Paulo. Não, porque o Espírito do concílio nos pede isso e aquilo. Aí quando a gente vai ler o concílio, não tem nada daquilo. A pessoa tirou a inspiração dela, ela se tornou o concílio. Não, é que você não está entendendo o espírito do concílio. Não, o que o concílio quis dizer está escrito, promulgado, assinado. Aquele é o concílio. Capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, veja, nós não recebemos por herança, não é dado por sangue, mas é dado pela graça. Tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, mas rejeitamos as coisas ocultas, vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Ao contrário, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a toda a consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que anunciamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus lhe disse: do meio das trevas brilha a luz. É o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ora,
Trazemos esse tesouro em vasos de argila, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não abatidos, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte sempre levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós e em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé a que se refere o que está escrito, acreditei e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso exterior vá se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, se renova a cada dia. Com efeito, o momentâneo, leve peso de nossa aflição produz para nós uma glória incomensurável e eterna. Não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível, pois o que é visível é passageiro, mas o invisível é eterno. Já algumas considerações, né? O nosso evangelho está velado e é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aquele que vê, conhece a Cristo. Aquele que enxerga, deve reconhecer que Cristo é o Senhor. Ou então, ele está sendo enganado, a sua inteligência está cega pelo Deus desse mundo. Sabemos de quem se trata o Deus desse mundo. As pessoas são enganadas pelo demônio. Primeiro, então, devemos a nós pedir sempre a luz do Espírito, para que os nossos olhos sempre vejam a Deus. E por que é que não conseguimos convencer, às vezes, os nossos amigos, não conseguimos convencer nossos familiares? Porque, às vezes, o Deus desse mundo cegou a visão deles. Antes de pregar o Evangelho, devemos rezar pela libertação deles. Se eles são libertos, então eles enxergarão. E outra, já aqui uma grandíssima revolução, por assim dizer, que nos foi dada pelos apóstolos. Não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Aqui há um grande ensinamento cristão e um grande ensinamento dos apóstolos. Devemos buscar o que é invisível. Não estou falando daquilo que é imaginário, é invisível, mas real e profundo. Sejamos honestos, né? As melhores coisas desse mundo são invisíveis. É verdade, as coisas desse mundo são boas, se bem administradas, se tem ordem, se elas têm objetivo lícito, são coisas boas. Mas tudo é passageiro. O corpo passa, o dinheiro acaba, o poder também passa, mas o amor, como que explicamos o amor? O amor é invisível, mas real. A gratidão, ela é invisível, mas real. Às vezes a pessoa nem faz nada por nós, né? Simplesmente a sua postura é uma postura de gratidão, e isso é caríssimo. Nós vivemos no meio de um mundo de ingratos.
Mas a gratidão, que é invisível, ela alimenta a nossa vida. Um afeto, um bom relacionamento, o amor, de modo geral, ele é invisível. Mesmo que duas pessoas, eu gosto de olhar assim aqueles que são mais velhos, que já são casados assim há muitos anos. Às vezes eles não se falam, eu digo, a gente olha, eles não estão se falando. Às vezes está um lendo uma coisa, outro lendo outra, mas nós notamos que eles se amam muito. É algo caríssimo e é algo invisível aos olhos. Ninguém consegue ver o amor, mas ali a gente nota. Meus pais já são casados há 50 anos e eu participei só 37. Então eles têm a minha vida e mais alguns anos. Nesses 50 anos eu sou testemunha de 37 desses 50 anos. Eu vi meus pais se beijarem pouquíssimas vezes em comemoração, mas eu tenho clareza de que eles se amam muito, apesar da ausência desses gestos, né? É um amor invisível e que a gente nota e que ele é real. Devemos estar atentos para ir buscando nesse mundo não as coisas que são passageiras, não as glórias desse mundo, mas aquilo que é invisível. Capítulo 5. De fato, sabemos que se nossa carne terrena, que é como uma tenda, for destruída, receberemos de Deus uma morada, casa não feita por mãos humanas, eterna no céu. É por isso que gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celeste. Isso, porém, desde que, ao nos desvestirmos, não sejamos encontrados nus. De fato, enquanto estamos nessa tenda, gememos oprimidos, porque não queremos ser desvestidos, mas sim revestidos, a fim de que em nós seja absorvido pela vida o que é mortal. E quem nos preparou para isso é Deus, que nos deu o seu Espírito em garantia. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Com efeito, caminhamos pela fé e não pela visão. Estamos, porém, cheios de confiança e preferimos deixar de morar no corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, estejamos presentes ou ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa do que tiver feito de bem ou de mal por meio do seu corpo. Nós agimos nesse mundo por meio do corpo, é pelo meio do corpo que nós seremos julgados, tudo aquilo que nós fizermos com o nosso corpo e pelo nosso corpo, tudo aquilo que fizermos será considerado e haverá uma retribuição. Aqueles que agiram bem encontrarão o bem eterno, aqueles que agirem mal vão encontrar a danação eterna. Então, tudo que fizermos nesta vida haverá uma retribuição ou uma condenação. Agora, mas nosso corpo, ele é passageiro. Nós seremos depois revestidos com a graça, nós deixaremos esse corpo e iremos para Deus. Nas Ezequias, na carta passada tínhamos também essa perspectiva, não é? Nós não temos a vida tirada, mas transformada. E o que permanece da nossa existência é invisível, porque esse corpo será deixado e tudo o que fizermos será levado para junto de Deus. E cada um receberá a sua retribuição. Portanto, a ideia de inferno vazio, como alguns teólogos cristãos até, e alguns católicos afirmam, não é bíblico, não está de acordo com a Sagrada Escritura, não é?
Alguns dizem que se o inferno existe, ele está vazio. Olha, pelo menos milhões de anjos decaídos estão lá, porque eles não voltam atrás no que fizeram. E tudo o que fizermos nessa vida será considerado. Conscientes do temor do Senhor, procuramos convencer as pessoas. Somos bem conhecidos por Deus e espero que sejamos conhecidos também por vossas consciências. Não estamos de novo a recomendar-nos, mas apenas vos damos ocasião de vos gloriardes a nosso respeito, para que tenhais o que dizer àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Se acaso estivemos fora de nós, foi para Deus. Se nos portamos com moderação, é para vós. O amor de Cristo nos impele e isso consideramos. Um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por este motivo, não conhecemos ninguém à maneira humana. E se outrora conhecemos Cristo à maneira humana, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Sim, foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade, e foi Ele que pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. O amor de Deus é muito grandioso, o amor de Jesus imenso. Cristo morreu por nós, que ele se entregou por nós e, portanto, em Cristo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. São Paulo começa a falar da vida futura, da retribuição, fala que o essencial é aquilo que é invisível e depois chega à conclusão. Se nós estamos vivos, é porque Cristo morreu por nós e devemos então agora não vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Capítulo 6. Sendo seus colaboradores, vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na constante perseverança, em meio a tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, túmulos, fadigas, vigílias, jejuns, na pureza, no conhecimento, na magnanimidade, na benevolência, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelo manejo das armas da justiça, quer no ataque, quer na defesa, na glória e na ignomínia, na má e na boa fama, tidos como impostores e, no entanto, dizendo a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos, como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Ó Coríntios,
Nossa boca abriu-se para vos falar, nosso coração dilatou-se. Não é em nós que falta lugar para vós, mas em vós mesmos. Como a filhos vos falo, em retribuição a nós, dilatai vós também os vossos corações. Não vos deixeis prender ao jugo com os infiéis, pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que partilha entre o fiel e o infiel? Como combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. No meio deles habitarei e andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso diz o Senhor: saí do meio deles e afastai-vos. Não toqueis em nada de impuro, e eu vos acolherei. E serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. São Paulo convoca os coríntios para a retidão, para permanecerem firmes no propósito, para que eles não titubeiam, e não há como servir a dois senhores, não há como conjugar o templo de Deus com os ídolos. E aqui São Paulo traz um trecho que é utilizado na dedicação de uma igreja. Na dedicação da igreja, a antífona da comunhão é justamente essa: nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Aleluia, é isso mesmo, nós somos o templo do Deus vivo, nós somos construção do Senhor e Deus habita em nós. São Paulo tem aqui aberto mais uma profundidade grandiosa, embora seja uma carta mais intruncada, não seja tão clara, não há tantas admoestações como na primeira carta, mas ela é uma carta muito mais profunda. Olha, cuidado, o invisível é essencial, o visível é passageiro, haverá uma retribuição. Cristo vive em nós, nós somos o templo de Deus e seu Espírito habita em nós. Nós devemos viver para Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. São profundidades espirituais maiores do que da primeira carta, contudo, ela é uma carta um pouco mais intruncada do que a primeira. Capítulo 7. Em posse dessas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a mancha da carne e do espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Dai-nos lugar em vossos corações. Não cometemos injustiça contra ninguém, não corrompemos ninguém, não defraudamos ninguém. Não digo isso para vos condenar. Com efeito, já vos disse que estais em nossos corações, para juntos morrermos e vivermos. Tenho grande confiança em vós, muito me orgulho de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de alegria em todas as nossas aflições. Com efeito, tendo chegado à Macedônia, não tivemos sossego, pelo contrário, sofremos todo tipo de tribulação. Por fora, lutas, por dentro, temores. Deus, porém, que consola os humildes, consolou-nos com a chegada de Tito, e não somente com a chegada de Tito, mas também com a consolação que ele recebeu de vós. De fato, ele contou-nos sobre vossa saudade, vossas lágrimas, o vosso zelo por mim, de tal modo que me alegrei muito mais. Na verdade, mesmo se vos contristei com minha carta, não me arrependo. E mesmo se tivesse arrependido, pois vejo que esta carta, ainda que por um momento vos entristeceu, agora alegro-me, não porque ficais tristes, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento.
De fato, a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus e, portanto, não vos prejudicamos em nada, pois a tristeza segundo Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E isso não causa pesar, mas a tristeza segundo o mundo causa a morte. Vede o que a tristeza segundo Deus produziu entre vós. Quanta solicitude, quantas escusas, quanta indignação. Que temor, que saudade, que zelo, que desejo de justiça. Mostrastes de todas as maneiras que não tinhais nenhuma culpa no caso em questão. Portanto, se eu vos escrevi, não foi por causa do ofensor, nem por causa do ofendido, mas para que se manifestasse a vossa solicitude por nós diante de Deus. Isso nos consolou. E além dessa nossa consolação, tivemos uma alegria muito maior, motivada pela alegria de Tito, que foi reconfortado por todos vós. Na verdade, se na presença dele eu me gloriei um pouco de vós, não fiquei envergonhado. Porém, como sempre vos tenho dito a verdade, assim também o elogio que fizemos de vós diante de Tito se mostrou fundado na verdade. E se a sua afeição por vós cresce mais ainda, ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como o recebestes, com temor e tremor. Alegro-me de poder confiar plenamente em vós. Irmãos, capítulo 8. Queremos levar ao vosso conhecimento a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, porque em meio a muitas tribulações que as provaram, a sua transbordante alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa, com muita insistência, nos pediram a graça de participar deste serviço em favor dos santos. Indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa disposição pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, como iniciou entre vós esta obra de generosidade, assim também leve a bom termo. E como transbordais em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, em toda solicitude e em vosso amor para conosco, transbordeis também nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas diante da solicitude dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade do vosso amor. Certamente conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. A respeito disso, dou-vos um conselho. Convém participardes nesta obra, já que desde o ano passado não somente a empreendestes, mas também a desejastes. Agora, pois, acabai de realizá-la. Assim, os vossos propósitos corresponderá à completa realização, de acordo com os vossos recursos. De fato, quando existe a boa vontade, ela é bem aceita de acordo com aquilo que se tem e não com o que não se tem. Não se trata de vos pôr em aperto para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade, que nas atuais circunstâncias a vossa fartura supra a penúria deles e, por outro lado, o que eles têm em abundância complete o que acaso vos falte. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem colheu muito não teve de sobra, e quem colheu pouco não teve falta. Graças sejam dadas a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Ele acolheu o meu pedido e com grande solicitude partiu espontaneamente para vos visitar. Com ele enviamos o irmão que é elogiado em todas as igrejas por seu serviço ao Evangelho. Mas ainda esse irmão foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem nessa obra generosa que administramos para a glória do Senhor e como prova da nossa boa vontade.
Assim, procuramos evitar qualquer crítica na administração dessas grandes quantias confiadas aos nossos cuidados, pois procuramos fazer o bem não somente diante do Senhor, mas também diante dos outros. Com eles, enviamos aquele nosso irmão cujo zelo foi comprovado em vários assuntos e muitas vezes, e que agora se mostra muito mais zeloso ainda, em razão da grande confiança que tem em vós. Quer se trate de Tito, meu companheiro, e em relação a vós, meu colaborador, quer se trate de nossos irmãos, mensageiros das igrejas, glória de Cristo, diante das igrejas, mostrai-lhes a prova do vosso amor e nossa exultação a vosso respeito. São Paulo está falando da coleta que já foi entregue e que eles estão administrando, que é para suprir os santos. Capítulo 9. Quanto ao serviço em favor dos santos, não é necessário escrever-vos, pois conheço a vossa boa disposição, de que me orgulho por vós junto aos macedônios, dizendo-lhes: a Acaia está preparada desde o ano passado, e muitos têm sido estimulados pelo vosso zelo. No entanto, envio os irmãos para que estejais mesmo preparados, como dizia, e assim não seja esvaziado neste ponto o orgulho que temos de vós. Com efeito, temo que se alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desesperados, esta nossa confiança em vós seja motivo de vergonha para nós, ou antes para vós. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos que nos precedam entre vós e organizem a vossa oferta já prometida, e que seja uma oferta de bênção, sem mesquinhez. É bom lembrar, quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para tornar transbordante em vós toda a graça, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim vos tornareis ricos para toda generosidade, a qual realiza, por nosso intermédio, a ação de graças a Deus. Com efeito, a realização deste serviço não só provê as necessidades dos santos, mas também transborda em ações de graças a Deus. Apreciando o valor deste serviço, eles glorificarão a Deus por vossa obediência e confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade da vossa comunhão com eles e com todos. E por suas orações mostrarão a grande afeição que têm por vós, por causa da graça transbordante que Deus vos concedeu. Graças sejam dadas a Deus por seu dom inefável. E aqui nós terminamos a leitura e semana que vem continuamos a partir do capítulo 10. É interessante como nós vivemos no mundo espiritual, embora tenhamos um corpo. É interessante que já na igreja primitiva se orientava também a vida financeira. Uma prova do amor para Deus é também a nossa generosidade para com a igreja. Eu costumo ver assim no YouTube as pessoas que pedem doação, né? Todo videozinho tem lá alguma doação, deixa o seu curtir, a forma como você ajuda. E um dos vídeos que vi, de fato, ele tem razão. A nossa maior prova de que gostamos de um trabalho que é feito é oferecendo a nossa ajuda, a nossa contribuição. Ninguém dá dinheiro para quem não gosta e ninguém dá dinheiro para aquilo que não vê benefício. Então o nosso dinheiro a gente acaba aplicando naquilo que nós vemos bons frutos.
Assim também, na igreja primitiva, São Paulo convocava a esta generosidade, para que os santos fossem supridos, os pobres que têm mais devoção pudessem contar com o dinheiro dos coríntios e os coríntios se alegrassem em ajudar aqueles que mais precisassem. Então faz parte um pouco também da vida interior e faz parte também da vida cristã a nossa oferta, o recolhimento daquilo que nós recebemos. Na igreja nós temos o dízimo, que na igreja católica há aqueles que podem oferecer 10%, aqueles que não conseguem, a igreja nunca exigiu que fosse, mas é importante que se tire do salário do seu trabalho e que se entregue para a manutenção da igreja, para o anúncio do evangelho e para ajudar os santos. Às vezes nós temos mais condições, outros têm menos condições, mas eu vejo que é importante que todos colaborem, todos contribuam para a manutenção. E a forma também de mostrar a nossa generosidade e também a nossa obediência e também a nossa disciplina. É importante transformar esse nosso trabalho também na contribuição para com os santos. Se não 10%, às vezes não é possível, tem de manter a igreja, tem de manter a igreja familiar, né? Tem de manter a casa, tem os projetos próprios de cada um, antes a família, mas é importante pelo menos um pouquinho que se entregue à igreja como forma de retribuição, como forma de generosidade e também como testemunho para todos os santos, que eu estou falando daqueles que são os cristãos, daqueles que são católicos, evitando também todo excesso, né? Muito bem, rezemos a Virgem Maria. Hoje você não está vendo ao vivo, mas hoje é dia 22 de agosto, dia de Nossa Senhora Rainha. Saudemos a Virgem com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Me permitam conceder a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.